Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Campoy, sócio da XP e advogado, membro do time de Wealth Planning da XP Private Bank. E hoje começando mais um episódio aqui do Wealth Planning Connection com dois convidados super especiais, Alami e Maria Paula, advogados sócios do escritório Cândido Martins Cuquier, advogados. E hoje para falar um pouquinho sobre o nosso projeto, já lei aprovada, que trouxe a tributação mínima da pessoa física, imposto de renda mínimo, que aborda uma série de conceitos aqui para a gente explorar, especialmente os dividendos no Brasil. Mas antes, dando um passo atrás aqui, Alami, queria primeiro te agradecer por ter topado o nosso convite para a conversa e pedir para você contar um pouquinho o que aconteceu na última semana, né? A gente está aqui no início de dezembro, já com um projeto de lei aprovado, que foi o PL 1087, virou a lei número 15.270, aprovação sem grandes mudanças naquele texto, aliás, acho que sem nenhuma mudança naquele texto que a gente discutiu e viu o Senado e a Câmara aprovarem. Mas quando a gente fala em reforma tributária, acho que é um bicho muito grande aqui que foi fatiado ao longo de muitos anos de conversa com vários temas. O que de fato agora aconteceu na semana passada em relação a esse tema de dividendos? Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, super obrigado. Obrigado aqui por abrir esse espaço para a gente bater esse papo. É um papo super quente, né? Que nós estamos aí numa discussão grande de reforma tributária, como você disse, super ampla, diversos temas, mas semana passada foi um único tema que foi aprovado, sancionado pelo presidente, que é a reforma do imposto de renda mínimo, onde teve a confirmação da isenção dos R$5.000, né? Então, quem ganha até 5 mil passa a ser isento do imposto de renda. E aí tem todo um mecanismo novo daqui para frente desse imposto de renda mínimo, que eu acho que a gente vai passar aqui sobre algumas temáticas, alguns pontos para tentar esclarecer para todo mundo aqui que acompanha vocês. Ótimo. Eu acho que, até já aproveitando o gancho, eu tenho percebido uma certa confusão nas conversas com os clientes, e muito até pela forma como se publicou isso nas mídias, né, de ser uma tributação exclusiva de dividendos, mas na prática o que a gente viu é a criação de um novo conceito aqui, né, do imposto de renda mínimo para as pessoas físicas consideradas ali de alta renda, né? Existem ali uma série de critérios. Dividendos é uma boa parte da história, no fim do dia, talvez onde mais preocupa a cobrança desse imposto de renda mínimo, mas não é uma tributação de dividendos pura e simplesmente, né? Não é. Como a gente já discutiu no passado, inclusive, né? Eu acho que o jeito mais fácil para as pessoas tentarem absorver esse tema é igual o imposto de renda. Para quem tem a carteira assinada, você recebe o valor líquido do imposto de renda retido na fonte por quem paga. Obviamente, dentro dos limites de isenção, né? Quem ganha acima dos limites de isenção, nesse caso agora a partir de R$5.000, passa a ter essa retenção. Os dividendos é o mesmo conceito. A empresa que paga dividendos para sócio naquele mês superar R$50.000, vai ter a obrigação em fazer a retenção dos 10% sobre esse valor excedente. E aí, na declaração de imposto de renda, que todo mundo apresenta, você vai computar o imposto de renda sobre essa renda mínima. Por que é uma nova sistemática? Porque você vai colocar nessa cesta de renda mínima várias receitas, vários ganhos, vários rendimentos, e você, ultrapassando os 600 mil, você começa uma alíquota progressiva, ultrapassando 1.200.000 por ano, você tem a alíquota fixa aí, mínima de 10%. E complementando, né, o que é essa sistemática, você adiciona, né, rendimentos e a própria legislação traz o que você pode excluir dessa cesta. Então, você não só adiciona todos os rendimentos de várias naturezas, como também você pode tirar alguma alguns, coisa fora, né, para não ser tributado. Legal. Então, se eu puder resumir aqui, eu acho que a gente tem 3 grupos de novidades nessa lei agora, né, 15.270. Primeiro, que você comentou, Alami, isenção do imposto de renda para rendimentos de até R$5.000 mês, que é basicamente uma correção da tabela de IR que estava congelada desde 2015, se eu não me engano. Então, a tabela cresce, né? Basicamente a primeira faixa, que é onde a alíquota é igual a zero, eu tenho ali os R$5.000 e a partir dali a incidência em termos progressivos. Nada se muda em relação à progressividade na questão de alíquotas nominais, né? Mas Correto. sim na base de cálculo. Segundo ponto, IR
na fonte sobre dividendos pagos acima de R$50 mil por mês de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física. Isso. Exato. Acho que esse é um ponto importante, né? Que eu acho que é uma confusão também que acaba acontecendo, né, que é quando as pessoas têm esse conceito de o dividendo é tributado, diferente do que de fato é, tem uma confusão de que se eu tenho então uma empresa sendo detida por outra, nessa primeira subida do dinheiro eu já tenho uma tributação, e não, né? A gente só vê essa tributação acontecendo quando a gente pensa no último nível, que é o dinheiro chegando nas pessoas físicas. Legal, ótimo ponto, né? Acho que o texto ficou bem claro nesse aspecto, né? Que essa retenção na fonte dos 10% no dividendo tem 2 critérios aqui. Quando supera R$50 mil em um mês específico e saindo de uma pessoa jurídica para pessoa física, Exato. e não entre pessoas jurídicas de uma cadeia societária. Acho que isso acabou ficando fora. A única exceção que eu acho que você talvez trouxesse aqui é o pagamento para o sócio estrangeiro. Por não residente, né? Para o não residente. Exato. E o não residente, ele é pessoa jurídica ou pessoa física, ele sofrerá também a retenção dos 10%, sem limitação de valor. Perfeito. Aí tem um tratamento diferente. Tem um tratamento específico. Eu acho que o ponto principal aqui é nós temos uma nova regra de tributação sobre a renda e daqueles que recebem acima de 600, acima de 1.200.000. Por que esses 2 cortes? Porque 600 você começa a fazer um cálculo progressivo até chegar nos 1.200.000 e ali você tem uma alíquota mínima de 10%. Perfeito. Muita gente que tem rendimentos tributados a 15% ou 10% de outras rendas passam a computar todos esses valores e esses valores de imposto pago são somados para se verificar quanto de imposto você já pagou naquele ano. Você só vai complementar se você não atingir os 10%, obviamente você estando dentro dessa faixa de recebimento, ou você recebe o dinheiro retido de volta dos dividendos. Então, os valores pagos de impostos referentes à aplicação financeira, juros sobre capital próprio, me lembrando aqui de alguns, se você pagar acima dos 10%, será mantido esse valor do imposto. Mas aquele imposto que foi retido na fonte, oriundo desses pagamentos de dividendos, se você estiver nessa situação que você já pagou os 10%, você tem o valor devolvido. Né? Exato. E acho que esse é o ponto talvez mais difícil de se entender nessa história, né? Que é o item número 3, né? Que é o tal do IR mínimo para a pessoa física que entra nesse conceito de alta renda, que aí sim é onde a gente vai saber a carga tributária efetiva. Né? Porque o item número 2, que foi os 10% na fonte mês a mês do dividendo acima de 50 mil, ele não é definitivo, é uma retenção que vai antecipada, né? Que ela vai estar sujeita a complementação ou restituição a depender do terceiro item, que é o imposto mínimo da pessoa física que está nesse grupo. Né? E aí, queria explorar um pouquinho essa última faixa aqui. Você falou em rendimentos acima de 600 mil, começa-se a ter que calcular o tal do IR mínimo da pessoa física, que tem alíquotas progressivas também, né? Que vão de 0 a 10. 0 a 10. E aí, o que a gente divide 2 tipos de contribuintes. O contribuinte que ele 100% da renda dele vem de uma distribuição de dividendo. Ele não tem mais nenhuma outra renda. E ele realmente vai sentir o impacto desse imposto sobre a renda mínima na medida em que ele passa agora a ter uma tributação. Claro, ele está entre essa faixa de 600, 1.200.000 acima. Então, ele passa a sentir a tributação a partir de agora. E o outro contribuinte é o contribuinte que tem diferentes rendas. Ele tem dividendos, mas ele tem outras rendas. Outras fontes. E aí talvez este contribuinte ele sinta muito pouco, a depender do tamanho da renda que ele tem de outras fontes e a depender dos impostos que ele recolhe, que ele já paga. Então pode ser que esse contribuinte, ele não essa mudança vai ser 100% neutra para ele, porque ele recebe outros valores que já são tributados a 15, por exemplo. Ou mais, né? Isso tudo você vai somar para saber o que você pagou de imposto e o que você teve de renda. Esse acho que é o conceito mais importante aqui, né? A gente entender que esse imposto mínimo de 10%, ele vai olhar todas as suas rendas, em princípio, com algumas exceções, né, Maria Paula, que a gente tem aqui no texto.
e não apenas exclusivamente os dividendos. Né? Claro que o foco no fim do dia está aqui nos dividendos, porque nas outras fontes de renda, muito provavelmente a alíquota é maior do que os 10%, mas eu preciso somar tudo, né? Acho que o primeiro desafio aqui é somar toda a renda da pessoa física, seja ela isenta ou ela tributada num primeiro momento, para saber se eu passei dos 600. Exato. Acho que esse é o primeiro teste, né? Sim. Se eu passar dos 600, aí sim eu vou para a fase 2, que é qual é a base de tributação desse imposto mínimo, né? E aí vem as exclusões aqui que eu também queria ouvir um pouquinho vocês. Mas é isso, né, o conceito? Sim. E eu acho que o mais importante é todo mundo olhar para a sua situação, entender a origem das rendas, né, a fonte, aonde você se encontra nesse cenário. Você é o contribuinte que só recebe dividendos, então o movimento de pagamento de valores para você talvez vai ter uma diferença grande. Sim. Agora, você tem diferentes investimentos, você investe em ações na bolsa, você é um executivo, né? Tem salário. Você é um executivo, tem salário, você tem rendimentos que no final do dia a tua carga fiscal ela já está superior a 10%. Perfeito. Então, essa situação vai ser uma situação relativamente simples para ele do ponto de vista de absorver o impacto, porque você vai ter os valores devolvidos que excederem essa renda mínima que vierem de dividendos. É isso. Ponto importante, né? Que vierem de dividendos. Exato. Né? Que eu já tive aqui algumas perguntas. Né? Pô, mas eu já pago 27,5 no meu salário, por exemplo. Isso significa que eu vou ter 17,5 de volta? Não é assim, né? Não. Naquilo que ultrapassar os dividendos, especialmente, né? Que seria... E talvez a confusão que você mencionou, né? Essa lei não é uma lei da tributação dos dividendos, mas ela está atrelada à mecânica do pagamento de dividendos. Eu acho que o grande objetivo dela, além, obviamente, da regra de isenção, além dessa questão do cálculo da renda mínima, é trazer essas pessoas que hoje não têm uma contribuição de pagamento de imposto de renda da pessoa física, do nível de outras pessoas que contribuem, né? Trazer um pouco mais de equilíbrio aí para que todos possam contribuir com o objetivo de um olhar aqui para a tributação do consumo e produção, né? Que você mencionou, sim, a reforma tributária hoje em dia ela está olhando para o consumo, produção, ela está olhando para essa questão da renda mínima e também para as regras de doação e sucessão. O que nós estamos falando aqui focados é a renda mínima. Mas esse contexto ele é importante porque se tivermos um equilíbrio de recolhimento de imposto de renda nos próximos anos, o governo que tiver na gestão, ele vai ter condições de equalizar melhor a tributação da produção e consumo. Então, esse é o conceito, essa é a balança. Se a gente tiver aqui êxito no que está se buscando, a gente tende a ter um sistema tributário mais equilibrado. Queria falar um pouquinho sobre essa coisa da base de cálculo, né? Imagina uma pessoa física que teve lá rendimentos superiores a 600, ou a 1.200, isso vai determinar basicamente a alíquota, mas ela já está sujeita muito provavelmente. Né? Quando a gente vai para a regrinha da base de cálculo, existem algumas exceções importantes. Né? E a grande preocupação no nosso mundo aqui de mercado financeiro sempre foi os ativos financeiros que têm isenção de imposto de renda, né? Aqueles famosos atrelados ali a setores específicos da economia, como agronegócio, imobiliário, infraestrutura. Estou falando aqui de CRIs, CRAS, LCIs, LCAs. É isso mesmo, né? A gente exclui os isentos dessa base de cálculo, certo? Isso foi preservado, né? Porque se ventilou a possibilidade de não ser, mas no texto aprovado isso se manteve. Manteve, né? A exclusão expressa, né? No escritório, Maria Paula, a gente usa o conceito de 2 cestas, né? Que eu acho que facilita a explicação. A cesta da renda mínima, a cesta dos isentos ou rendas excluídas. Então, de uma forma bem didática, você vai colocar a sua renda ou na cesta da renda mínima ou na cesta dos excluídos ou isentos, né, que tem uma lista específica, ela é taxativa. Então, você mencionou LCI, LCA, você tem algumas... CRI, CRA, ou seja, isso está preservado. As debêntures de infraestrutura, né? E o que vai ser interessante se eu tenho aqui do lado esquerdo, né, pelo menos aqui no nosso desenho, você tem a cesta da renda mínima,
essa cesta da renda mínima, é melhor eu ter, então, um investimento num CDB ou numa LCI? Essa é a grande pergunta agora, né? E a resposta é, a gente precisa ter um pouco mais de dados. Depende, né? Para a gente olhar Sim. esse comparativo. Sim. E às vezes você ter um título isento numa situação onde você tem algumas rendas que a tributação faria bem para você, do ponto de vista desse equilíbrio, então talvez vai gerar um pouco mais de trabalho para os gestores financeiros contribuírem com essa mecânica da conta para mostrar para o cliente dele aonde é melhor você alocar o teu dinheiro, mesmo com a diferença do tributo. Esse ponto acho que é a grande pergunta do momento, né? O que fazer na carteira de investimentos? Porque os isentos, sim, eles ficaram fora, né, dessa base de cálculo e, naturalmente, não tem nenhum tipo de tributação acontecendo em cima deles, mas, ao mesmo tempo, também não contribuem para diminuir o impacto do IR mínimo sobre os dividendos. Se você tem dividendos, muito provavelmente seria bom ter algum crédito tributário para abater esses 10%, que é onde a gente começa a olhar os tributáveis e outras fontes de renda, onde a sua alíquota é maior do que 10. Tudo que você paga acima de 10 provavelmente ajuda a diminuir o impacto do dividendo, né? No fim do dia, acho que é um pouco essa matemática. Mas, ao mesmo tempo, o dividendo ele é isento e ele também sai da base, né? A sua base do imposto mínimo diminui ao excluir essa renda do isento. Então, essa resposta ela é muito difícil de dar sem fazer conta, né? A gente tem que simular mesmo caso a caso. Por exemplo, tem muita gente que recebe juros sobre capital próprio, né? Ele participa de alguma empresa que está no lucro real. É importante pagar juros sobre capital próprio. Isso é um benefício para a empresa. Ainda não teve uma alteração tão radical, né, como se pretende ao longo aí da reforma, mas ele é algo interessante agora. Antes não era para a pessoa física. Agora é interessante. Então, tem alguns aspectos que passam a ser super importantes e relevantes dentro desse cenário do cálculo. Então, entender bem aonde está a maior parte da renda, né, está na cesta aqui dentro do exemplo, é a cesta da renda mínima, a cesta dos isentos, dos excluídos. Então, vai existir, sim, uma necessidade de um controle maior do que você vai dar preferência em termos de recebimentos. Né? E talvez seja até isso, né, complementando a sua fala, que é olhar a carteira dos investimentos, né, das pessoas físicas, e não só, mas também essas outras receitas que ela recebe, então, de empresa, por exemplo, paga JCP, não paga dividendos, sabe, para fazer o equilíbrio. Prolabore, às vezes, né? Exato. Fazer esse equilíbrio, né? Não, legal, ótimo. E falando um pouco ainda sobre as exclusões, a gente tem, acho que, 2 outros itens super relevantes aqui. Antes de falar do estoque, né, que a gente tem falado muito sobre os lucros acumulados, mas ganho de capital. A gente viu aqui uma exclusão relevante em relação a ganho de capital fora de bolsa, basicamente. Né? Vendi meu imóvel, por exemplo. Né? Está excluído. Estou excluído. Né? Basicamente, esse ganho de capital é um rendimento tributado, né? Pago lá. Você já vai tributar de 15 a 22,5, né? Então, portanto, a exclusão, tá né? Por um lado é boa a exclusão, mas por outro, eu já pago mais do que 10 também, né, nesse ganho de capital. Então, que poderia compor para você reduzir. Compor, né, para reduzir. Então, de novo, a história do lado bom e do lado ruim. Né? E uma que eu acho que vai dar discussão. Aí, vamos ver, né? Herança e doação. Aí eu muitas vezes escuto o cliente, né? Pô, mas aqui eu já tenho TCMD. Né? Você precisa realmente de uma menção expressa aqui, né, para excluir. E eu acho que aqui é onde a discussão vem, né? Porque ele fala muito claramente, né? Em herança e doação em adiantamento de legítima. E aí vamos entrar no mundo de família e sucessões, né? Mas não fala da disponível, né? E aí, como é que vocês têm visto isso? Acho que esse é um ponto sensível. Né? Ele é muito sensível, porque eu acho que a grande discussão aqui, ela não é de uma doação, por exemplo, que eu faça para você. Eu acho que essa doação, eu acho que não tem questionamento. O questionamento é para o herdeiro. Para o filho, né? Para o filho. Vou doar para o filho. E essa doação para o filho eu vou ter que computar como se fosse um rendimento tributável que eventualmente supere aí esses mínimos que nós estamos aqui, os 600, 1.200.000. Eu
a gente tem essa percepção de que isso vai gerar uma discussão no contencioso, ou seja, isso vai virar uma briga no judiciário. Né? Porque o texto foi muito expresso, né? Foi. Em adiantamento de legítima. Né? Mas é comum num planejamento sucessório, muitas vezes, fazer uma doação da parcela disponível. Está disponível, sim. Né? Até para que isso não tenha que ser rediscutido no inventário, né? Aquela história da dispensa a colação, né? A gente vê muito isso. E hoje as famílias elas são diferentes, né? Talvez antigamente a gente tinha muito claro, né, a família, o pai, a mãe, os filhos. Hoje você tem muita gente que se separou, constituiu uma segunda, um segundo momento, um segundo casamento, tem filhos desse segundo casamento. Sim. E o planejamento, ele ajuda você equilibrar as divisões dos bens de tal forma que todos os filhos acabam recebendo a mesma parcela. E você precisa fazer esses adiantamentos. Porque a lei não faria isso, né? Porque a lei não faria isso, né? A lei, se você não fizer nada, você pode beneficiar uns em detrimento de outros. E talvez com essa regra você penalize uns em detrimento de outros, né? Porque se eu estou tirando da minha disponível, tem uma regra. Se eu tô... Vai custar mais 10%. Vai custar mais 10% para esse né, filho que recebe dessa parcela disponível. Enfim, é um pouco estranho, né? Vamos ter muita discussão ainda nesse tema, né? Acho que no ano que vem provavelmente a gente volta a falar sobre e até o controle é difícil, isso. né? Porque dos documentos que suportam essas doações, né? Então, enfim... E eu acho que esse ponto que você trouxe do controle, por que é muito difícil? Porque normalmente nos documentos de doação você não faz a distinção se é da parcela disponível ou da parcela que você tem obrigação em entregar ao patrimônio. Sim. Então essa observação daqui para frente ela vai ser relevante. A gente faz, né? Mas assim, nem todo mundo faz. É comum não ter nada escrito num contrato de doação. Né? Não, legal. E aí, acho que, aproveitando aqui ainda sobre esse tema de base de cobrança, queria ouvir um pouquinho vocês sobre como que a lei tratou o que a gente chama de estoque de lucros acumulados. Né? Acho que essa era uma preocupação, aliás, é uma preocupação muito grande dos clientes das empresas que acumularam resultado, né, decidiram não distribuir, e aí diante de uma regra que passa a valer a partir de janeiro de 2026, começam a se preocupar aqui com, será que eu vou estar sujeito a mais 10% de imposto naquele lucro que eu já tributei 34% ou algo assim, né? Criou-se ali uma regra de transição, queria ver vocês, como é que ficou isso? Eu acho que esse é o ponto mais difícil aqui, polêmico dessa nova legislação, né? O primeiro texto, nós tivemos alguns textos, né? O primeiro texto ele deixava claro, ou a ordem aqui é menos relevante, mas você tinha um texto sugerindo a proteção sem qualquer tipo de condição, depois foi retirado, depois foi incluído uma redação que acabou sendo aprovada e sancionada, que é um prazo aqui para a pessoa física receber. Nós precisamos aqui ter a certeza de que foi feita a aprovação e a deliberação dos lucros até 31 de dezembro de 2025. E aqui tem uma primeira polêmica, porque você não consegue fazer aprovação do lucro até 31 de dezembro de 2025, porque você tem que fazer, você tem que fechar a contabilidade, você tem que aprovar o ato societário, você tem que refletir essas informações no balanço. Então já começa aqui que você tem que retroagir aí 1, 2 ou 3 meses, dependendo do tamanho da empresa e a velocidade que ela fecha o balanço. A gente tem passado a régua aqui de outubro a novembro. Depois a questão do pagamento, né? Você tem até quando você pode fazer o pagamento? Eu tenho a obrigação em fazer o pagamento ainda esse ano, ou eu posso deixar para o ano que vem ou para até dezembro de 28? O que a gente acha que é super razoável é você fazer todo o procedimento de aprovação e deliberação esse ano, seguindo aqui as regras societárias, as regras comerciais. Utiliza o balancete que você tiver, seja o de setembro, de outubro, de novembro, leva a registro na junta comercial e aí você tem o procedimento comercial implementado. Uma vez implementado, a empresa
ela vai estar livre dessa regra de retenção. Então, você tinha um lucro acumulado de 100, esses 100, enquanto você for fazendo o pagamento, e é do passado, e você seguiu todos esses passos, você, empresa, faz o pagamento para o seu acionista sem a retenção dos 10%. Aí a gente tem que sair da posição da pessoa jurídica e olhar a posição da pessoa física. Você, pessoa física, que tiver o recebimento desses valores até dezembro de 28, e que esses valores foram aprovados e você teve todo o trâmite comercial seguido em 25, você tem o direito em excluir do cálculo da renda mínima. Então, você não vai tirar da base, você não vai oferecer a tributação. Perfeito. Aqui só complementando também a fala, é que a gente nota que às vezes tem uma dificuldade aqui na compreensão, às vezes, do que é deliberar e o que é pagar, né? Então, o deliberar que o Alami menciona, a gente fala que é o que tem de disponibilidade de lucros na companhia para você dizer que vai pagar aos sócios, mas não necessariamente que você pague, né, até o final desse ano. O pagamento pode acontecer até 2028, mas a deliberação de tudo que você tiver nessa conta de reserva de lucros precisa ser deliberada e aprovada esse ano. Acho que esse é o principal ponto de atenção para esse ano, né, para essa reta final. É apurar os lucros, né, aí com o desafio do resultado de 2025, em função do critério contábil e do exercício, né, do fechamento do exercício, mas basicamente apurar o saldo de lucros do exercício e de reservas anteriores e fazer a tal da deliberação pelo órgão competente. Acho que esse é o termo que eles usam, né? Se é uma reunião de sócios, uma assembleia de sócios. Normalmente é no nível da sociedade que se discute isso, né? Não é numa diretoria ou num conselho, né? Provavelmente vai estar no nível essa é uma matéria sócios, exato, é uma matéria dos sócios. Perfeito. O correto é que eles, né? O correto é que eles aprovam. Que consta em ata, né? Acho que a palavra do momento é a tal da ata, né? Todo mundo fazendo aí a ata de reunião de sócios, por exemplo, para fazer a tal da deliberação em relação aos seus lucros anteriores. E aí, com esse critério de pagar até 2028, acho que o texto fala em 2026, 27, 28. Sim, né? Exato. Para que a gente tire isso da base de cobrança, né? Tanto do lado da pessoa física como do lado da retenção da pessoa jurídica. E contabilmente se ajustar isso, né? Eu acho que a partir do momento que a empresa faz a deliberação, que os sócios fazem a deliberação, isso virou uma obrigação da companhia, né? Perante os acionistas, vira um passivo, provavelmente. As pessoas físicas agora passam a ter um crédito, né, de dividendos a receber, assim como a gente faz no offshore, né? Já aprendemos isso no ano passado em relação a companhias no exterior, controladas. Acho que o raciocínio foi parecido aqui. Né? Que até precisa ser uma atenção, precisa ser uma atenção aqui, sob a perspectiva da pessoa física, dos informes de rendimentos gerados, né? Porque precisa constar todo esse valor deliberado nesses documentos, que aí o lançamento vai ser um crédito no IR, né, em contrapartida a bens e direitos. Então, é algo um pouco diferente do trivial, né, do que as empresas estão acostumadas, mas precisa ter esse cuidado também na ponta da pessoa física. Acho que a grande observação aqui é o que todo mundo sempre fez, né, nos últimos 30 anos, que é o que nós tivemos aí da regra de isenção. Você tinha o lucro do ano inteiro, fazia o adiantamento desse lucro, no ano seguinte você aprovava as contas, deliberava que estou aprovando tudo que eu fiz de adiantamento era lucro pago e levava registro ali para abril, né, alguma coisa aqui no primeiro semestre. Você tinha um ato societário. A gente precisa fazer tudo isso esse ano. Estamos aí no dia 1º de dezembro, até o final do mês, nós precisamos ter concluído todo esse processo. E para o ano que vem, a gente só fica o que a Maria Paula comentou, que é o reflexo no imposto de renda. Então, este ano, temos que ter esses documentos todos preenchidos por essa reunião de sócios, por essa deliberação que os sócios terão, e levado a registro. Tá? Então, isso é super relevante para que a gente não tenha nenhum tipo de discussão no futuro em relação à manutenção dessa regra de isenção. Excelente. Ótimo. E aí, acho que um último ponto que eu queria ouvir vocês, agora já olhando para 2026,
no momento de fazer essa conta entre tudo que eu ganhei, tudo que eu paguei, o que eu tributei abaixo ou acima de 10%, existe um tal de redutor aqui que eles criaram, né? Quando eu olho o nível da tributação da pessoa jurídica, mais a retenção que eventualmente foi feita na fonte sobre esses dividendos, para que isso não vire uma carga tributária proibitiva, excessiva, né? Como é que foi isso, né? Acho que até puxando um gancho, eu lembro de projetos de lei de governos anteriores, onde se propunha a tributação de dividendos e, ao mesmo tempo, reduzindo o IRPJ e a CSL, né? Ou o somatório dos dois. Aqui não tem nenhuma alteração no IRPJ e CSL, mas trouxeram esse conceito do redutor que eu queria ouvir vocês. A reforma tributária, como eu acho que idealizada, ela deveria ser e ter um olhar de uma forma macro e global. Imposto de renda das pessoas jurídicas, imposto de renda das pessoas físicas, os tributos incidentes sobre a folha, tributação, consumo, produção. E aí a gente poderia ter um olhar mais específico para o imposto de renda pessoa física, onde as pessoas passariam a pagar mais imposto de renda e, na contrapartida, você teria uma diminuição na pessoa jurídica, uma diminuição no consumo, produção e na folha. Por que isso? Porque você quer gerar mais riqueza na economia. Você quer que a economia real tenha uma produção maior e esse é o maior dos incentivos, né? Você não diminui a arrecadação, mas você tem uma realocação de quem vai contribuir mais, quem vai contribuir menos. Infelizmente, não é isso que acabou acontecendo. E aí, a única coisa que a gente vê é esse parâmetro de cálculo do imposto mínimo, considerando que a empresa pagadora ela paga mais imposto além dos 34% ou não. E se ela tiver esse indicativo, você, pessoa física que está recebendo valores dessa pessoa jurídica, você teria aí um crédito para fazer esse cálculo do imposto que deveria ser recolhido. Dificuldades que a gente não sabe ainda como será apontado. Eu vou olhar para a cadeia inteira de pessoas jurídicas ou eu vou olhar para a última camada que está sendo feito o pagamento, né? Exato. Então, eu tenho uma estrutura de várias empresas. Vamos pegar a Petrobras, que é uma empresa que é pagadora de dividendos. Eu vou olhar para aquela camada que fez o pagamento, né, daquele CNPJ, ou eu vou olhar para a estrutura como um todo? E aí vem alguns questionamentos, porque dentro da estrutura de alguma empresa que você tem ação, pode ter um banco, pode ter uma seguradora. E que tem alíquotas diferentes de imposto de renda e o valor ele deveria ser diferente. Ou você tem uma holding pura nessa estrutura. O que é a holding pura? Ela só tem participação. Então, ela reflete no balanço dela ganhos de equivalência, ou seja, ela reflete tudo aquilo que as empresas de baixo têm de ganho para poder apurar o lucro e, a partir dessa apuração do lucro, ela realizar o pagamento para os sócios. Quanto que ela paga de imposto? Nada. Porque a equivalência ela é isenta. Né? E aí, nesse caso, vai ser o quê? Né? O que a gente vai ter de cálculo? Qual que é a alíquota de referência? Qual que é a alíquota de referência? Uma outra confusão de algumas pessoas que eu já ouvi essa pergunta é mas a pessoa jurídica tem 34%. Eu falo, não, mas essa empresa está no presumido. E aí a presunção é de uma base de 32% de lucro, aplica-se a alíquota de 34%, no final você tem uma alíquota efetiva de 10,88% para as empresas que estão no presumido. Então, muito longe de 34%. Muito longe de 34%. Ou seja, o redutor, na prática mesmo, para o lucro presumido e para o Simples Nacional também, vai ser difícil, né? Sim. Porque o somatório entre o IRPJ mais os 10% efetivo sobre os dividendos dificilmente chega nos 34% no presumido e no Simples. Né? Agora, a Receita Federal tem as informações. Hoje, o sistema da Receita Federal ele é muito, muito completo. Ele tem as REINFs, que você tem as declarações de valores pagos, você tem todas as declarações, estou falando aqui em siglas, mas são as declarações, você tem as FDs, que tem todas as informações, tem os SPEDs, ou seja, ela tem como compor e entregar essa informação para a pessoa física. Nossa expectativa é que venha essa informação. Então, se eu tenho, por exemplo, ações na Petrobras e recebo dividendos da Petrobras, a gente imagina
que no informe de rendimento viria ali a alíquota efetiva da Petrobras e aí eu poderia imputar essa informação. Porque eu não vou saber, eu vou fazer o quê com a... Se eu não tivesse informação, eu vou fazer o quê? Que tipo, eu vou ter que fazer análise? Eu acho que não. Então, a expectativa é que a declaração de imposto de renda de 27, referente a 26, ou seja, nós teremos aí um ano inteiro para a Receita Federal avaliar a imputação dessa informação nos informes de rendimento, para que o contribuinte possa inserir a informação de quanto é a alíquota efetiva daquela empresa que tem recebido os dividendos. E aí sim você vai poder dizer, olha, essa empresa que me fez o pagamento tem uma alíquota efetiva de 30%. Então eu preciso ter um imposto mínimo de 4% para poder... E não de 10%. E não de 10%. Exato. Ou seja, eu teria um redutor de 6% aqui. Teria um redutor de 6%. Eu olho para quanto eu tive de renda mínima, quanto que eu já paguei de imposto. Se tiver faltando para os 4%, nesse exemplo, eu vou complementar. Se eu já recolhi acima dos 4%, ou seja, eu estou pagando ali 8%, eu teria ainda um crédito em cima desse valor. Então, essa conta não vai ser fácil. Não. E espero que isso não ficará para o contribuinte. Eu acho que, de novo, os informes teriam que vir com essa informação. Pelo menos para as empresas listadas. Sim. Acho que num caso de uma pessoa empresa fechada. Patrimonial, fechada, uma empresa de controle familiar, talvez se consiga fazer essa conta, né? Mas quando a gente vai para o mercado de ações, é complexo. Então seria muito bom, né, se viesse uma iniciativa como essa. Eu acho que tem muita coisa que a gente vai ter que esperar um pouco, né? Acho que a famosa instrução normativa, né? Toda vez que sai uma lei, na sequência a gente vê a opinião da Receita Federal via instrução normativa ou via perguntas e respostas também que está acontecendo ultimamente. Acho que tem muita coisa ainda para ser esclarecido nesses pontos mais polêmicos aqui que vocês comentaram, né? E pensar em reorganizações também, né? Como reestruturar o patrimônio das famílias, pessoas físicas, para minimizar talvez esse impacto, né? Se é que a gente vai conseguir. Porque a lei foi feita de uma forma muito inteligente nesse aspecto, né? De olhar o todo, não só o dividendo, mas olhar o todo. Mas certamente que tem oportunidades de planejamento. Acho que essa é uma conversa para 2026. Né? Como é que a gente vai lidar com esse tal de imposto de renda mínimo da pessoa física? E os outros assuntos também que estão caminhando, né? ITCMD que está andando. Eu acho que esse é um ponto super relevante, né? Para que todo mundo também tenha essa tranquilidade. Este momento, dezembro, cuide do lucro acumulado. Vamos falar de planejamento o ano que vem. Nós temos tempo para poder falar sobre planejamento sucessório, né? A discussão de como o patrimônio pode ser organizado, transferência do patrimônio para os herdeiros. A reforma de consumo também vai ficar para o ano que vem. Então, nós temos aqui um tempo para se planejar. As pessoas talvez estejam um pouco confusas com tanto assunto, tanta matéria de reforma tributária, mas a reforma tributária do ITCMD vai ficar para 2026, do consumo também. O que aconteceu na semana passada, da sanção do presidente, foi único e exclusivamente desse tema de renda mínima. E em relação ao ITCMD, que muitas pessoas perguntam também que no apagar das luzes e se aprovam alguma coisa. O ITCMD segue uma regra, né, um princípio do direito tributário, que é a anterioridade nonagesimal, além da anual, que nada mais é aqui, sendo, né, simplista aqui na explicação, mas é esperar 90 dias para poder valer, né, para a regra poder ser aplicada. Então, ainda que aprovada esse ano por alguma razão, que a gente acredita até que não vá ser aprovada, mas ainda que seja, tem que respeitar 90 dias para que passe a valer. Então, de toda forma, a gente estaria aí resguardados de que, né, não tem nada por agora, assim. Excelente. Do ITCMD. Acho que é isso. Acho que é olhar para o lucro acumulado primeiro e depois ver o que fazer aí nas estruturas patrimoniais ao longo do ano que vem, né? Mas legal, infelizmente a gente está chegando no final aqui do nosso tempo. Eu queria agradecer vocês. Acho que foi uma aula aqui em relação a esse tal do imposto de renda mínimo, que a gente ainda vai ter que fazer muita conta para entender o impacto caso a caso, mas algumas coisas já ficaram mais claras, né? Então, super obrigado mais uma vez e já deixo um convite aqui para a gente voltar a falar sobre isso com um pouco mais de clareza a partir do ano que vem. Foi um prazer, obrigado. Obrigada. Valeu, Prazer. Obrigado, gente.